Recording in progress. Olá, pessoas, mais uma vez na contramão. E o tema de hoje é quando a pessoa já pegou vírus, né? Mas o vírus que eu estou falando aqui não é o vírus do Covid, né? É o vírus do mau hábito, né? Que eu costumo dizer quando a pessoa tinha um comportamento bom e de repente, né, muda para o comportamento ruim. Eu costumo dizer que a pessoa pegou vírus, é uma maneira de dizer que a pessoa desvirtuou do caminho, né? Então, vamos falar sobre vários aspectos aqui. A disciplina, ela pode ser colocada em você quando você é criança, né? Continua quando você é adolescente, quando você é adulto, você herda toda aquela formação que você recebeu durante a infância ou adolescência. Se você recebeu uma educação meio que relaxada, passando do tempo, sem muita disciplina, e continua também na adolescência, existe uma grande possibilidade de, quando você é adulto, também ser assim. Mas existem os efeitos colaterais. Tanto você pode ser disciplinado na infância e na adolescência, quando chegar adulto, por algum motivo, você virar uma pessoa relaxada, e também o contrário pode acontecer. Você era uma pessoa assim que não tinha os prazos bem demarcados quando criança e adolescente, e de repente alguma coisa acontece, você vira um adulto bem padrão, né? Tudo isso pode acontecer. Mas a gente está falando, eu estou falando da seguinte coisa: imagina que você tem contato com uma pessoa, um adolescente, uma criança que é bem certinha, assim, sabe das coisas, sabe valorizar, né? Os bons hábitos, fazer tudo certinho, e de repente a pessoa começa a desvirtuar, né? A pessoa, assim, muda de caminho, passa a não ter bons hábitos, passa a valorizar as coisas ruins. Aí eu costumo dizer que a pessoa pegou vírus, né? Por que pegou vírus? Porque ela deve ter visto isso em algum lugar, deve ter visto isso em algum lugar e incorporou esses hábitos. Por que que ela não tinha? Aliás, porque ela não tinha isso, de repente passou a aparecer. Quando a gente fala sobre isso numa roda de amigos ou de pessoas, né? Muita gente vai falar assim, não é que ela mudou, é que ela já era assim e agora se revelou, né? Pode ser várias coisas, pode ser que ela se revelou de verdade, ou pode ser que ela pegou vírus, né? As pessoas mentem também. Por exemplo, essa semana eu vi uma seguinte situação. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa passando toda aquela pose, né, de bom moço, né, ou de boa moça, dizendo que eu só faço sucesso. Aquela história que eu já citei em outros vídeos, que a pessoa fala uma coisa, mas faz outras, né? E aí, tipo, existe um hábito, né, que quando a pessoa quer conseguir uma coisa de você, aí te chama de meu anjo e de meu amor, né? Sendo que a pessoa nem te conhece direito, né? E tá, assim, nem respeitando a pessoa que está com ela, né? Se é que ela tem alguém, porque veja, meu anjo, meu amor, você tem que chamar alguém que você tá, né? E não a pessoa que você não tem nada. Senão a pessoa que você tá, ela chama de meu anjo, meu amor, todo mundo, e eu sou quem que tô com ela? Você coloca no mesmo patamar a pessoa que você tá e um desconhecido, né? Só que assim, virou muito um hábito a pessoa chegar e falar assim, ó, quando quer conseguir alguma coisa, aí chega assim, chama de meu anjo e de meu amor. E tem gente até que gosta, tem gente que vai só naquela padaria comprar aquele doce na padaria porque sabe que a moça que atende chama ele de meu anjo e meu amor, né? Então ele vai lá só para ouvir isso, porque a mulher dele não está mais chamando desse jeito, então ele vai lá só para ouvir outra pessoa chamando. Então tem de tudo, né? Mas voltando ao assunto. Então, quando a pessoa começa a usar de artimanhas para conseguir as coisas, não usa o traço, o jeito normal assim, tipo, olha, eu preciso disso, você pode me ajudar? Então veja que eu pedi uma ajuda. Eu não te chamei de meu anjo para você me ajudar, para como é que eu posso dizer, o resultado ser mais positivo. Porque, veja, se eu cheguei para você e falar assim, olha, eu estou precisando disso, você pode me ajudar? Existe a possibilidade de você me dizer sim
e de você me falar não. Agora, se eu chego e falar assim, meu anjo, meu amor, você pode me ajudar? Aí você aumenta a possibilidade do sim. Então, isso vira mais ou menos uma artimanha que a pessoa usa para conseguir as coisas, né? Aí eu falo, pegou vírus, né? Porque essa pessoa não era assim. Essa pessoa não pegava, não usava de artimanhas para conseguir as coisas. Aí agora está usando. Viu alguém fazendo, viu que dá certo. Aí acha que a vida é assim que se consegue as coisas. E acha que se não for assim, não é desse jeito. E continua sendo assim. Aí eu falo, pegou vírus, porque antigamente a pessoa acreditava na seguinte coisa: eu não vou falar, chamar uma pessoa de meu anjo, meu amor, que eu não conheço, não tenho intimidade. Então eu vou chegar lá pedindo ajuda. Esses são os princípios que se ensina desde pequeno, né? Você chegar com educação, mostrar que você precisa de alguma coisa e você vai lá e pedir. Quando você usa, né, essa estratégia, né, de tentar seduzir ou de tentar usar palavras carinhosas para poder conseguir, aí você já pegou vidas, porque você não está usando aquilo que você aprendeu quando você é pequeno, né? Por exemplo, é só você lembrar das historinhas. Quando você leu Pinóquio, por exemplo, né? O que que você aprendeu? Não mente que o nariz cresce. Então, você tem que falar a verdade. Quando você lê o Chapeuzinho Vermelho, ó, não fale com estranhos, né? O estranho é o lobo mau lá. Por quê? Porque você tem que falar só com quem você conhece. Então, é tudo querendo doutrinar você para fazer o certo. Aí você cresce e vê uma pessoa assim, tipo, usando de artimanhas para obter vantagem. Aí você não seleciona, tá? Mas eu vi a pessoa usando isso para obter vantagem. Isso é certo? Não, então eu não faço. Simplesmente você acha que é bom, é assim que consegue as coisas, então vou usar também. E aí, quando você faz, dá certo. Aí você, bom, já que deu certo, aí eu vou fazer toda hora, porque toda hora que eu faço, dá certo, eu consigo as coisas. Só que aí você pegou vírus. Porque essa estratégia que você está utilizando é errada. É uma estratégia que você usa para passar a perna. É uma estratégia que vai fazer você ser duas caras. Porque, por exemplo, você na frente dos seus pais, talvez você não seja assim, mas na frente de outra, quando seus pais não estão, você começa a chamar pessoas que você não conhece de meu amor e meu anjo para conseguir as coisas. Entendeu como é que funciona? Então, pegou vírus, né? Ou seja, que vírus é esse? É o vírus que você usa para conseguir as coisas. Aí você poderia falar assim para mim, mas Sérgio, se você não fizer isso, você não consegue nada na vida, porque as coisas estão horríveis. Olha, eu concordo com você, mas eu só não concordo na seguinte coisa, de que você não consegue nada. Você conseguir, você consegue, agora você vai conseguir pouco. E aí, como você não se contenta com pouco, aí você vai para estratégia para poder conseguir o muito, entendeu? Mas pegou vírus, porque você não quis sustentar aquilo que você aprendeu, aquilo que é o padrão normal, porque você sabe que se você sustentar isso, você vai ficar com pouco. Como você quer sempre o muito, aí você está disposto a tudo, a chamar de meu amor, de meu anjo, né, para conseguir as coisas, entendeu? Então, mas assim, independentemente de que caminho você tome, né? Aqui eu não estou aqui para julgar ninguém, a vida de cada um. Tem gente que só fica feliz com muito, tem gente que fica feliz com pouco, tem gente que é feliz com muito, mas não quer se sujeitar a certas coisas para adquirir um muito, prefere ficar no pouco, porque pelo menos preserva aquilo, aquela, como é que pode dizer, aquela sensação que deixa a pessoa bem. Então, quem vai escolher, como eu sempre falo nos vídeos anteriores, é você, né? A gente só está comentando aqui a transformação, né? Quando é que você passa de utilizar os bons comportamentos para poder usar das estratégias para poder obter vantagem? Aí eu costumo dizer, pegou vidas, né? Porque a pessoa não era assim, né? A pessoa acreditava na luta, a pessoa acreditava nos bons costumes, a pessoa acreditava no batalhar por alguma coisa, aí viu que não aguenta mais, que não tem resistência, que é muito mais fácil usar do caminho mais curto, aí eu costumo falar assim, ó, pegou vírus, entendeu? E assim, eu como lido muito com adolescente, né? Porque eu sou professor, então eu consigo ver
essa transformação. Às vezes ele chega para mim, e passa um tempo comigo aí, 6 meses, 7 meses, um ano, e de repente volta outra. Aí eu falo assim, ó, pegou vírus, não é mais aquela pessoa que acredita nos bons costumes, né? Que não usa assim de artimanhas para conseguir as coisas, né? Alguma coisa que ele viu, ou que ele assistiu, ou até dentro de casa também, porque às vezes ele vê o pai e a mãe fazendo, ele vai pensar o quê? Se meu pai e minha mãe tá fazendo, então eu também posso, né? Se meu pai quer que é meu pai e minha mãe que minha mãe tá fazendo, por que que eu não posso fazer, né? Às vezes acontece de você pegar vício também quando adulto, porque às vezes, como eu falei, a vida é dura, né? Tem até um ditado clichê de outra situação que você pode importar para qualquer situação. Tipo assim, todo mundo pode viver a vida, né? Mas a vida não é para todo mundo, porque a vida é dura. Então não é todo mundo que aguenta sustentar a postura de bom moço, porque quem sustentar a postura de bom moço ou de boa mulher vai ficar com pouco. E as pessoas geralmente querem um muito. Aí você vai ter um limite, que para você conseguir um muito sustentando uma postura correta, vai ser difícil. Tem gente que não tem resistência, tem gente que não quer pagar o preço, tem gente que não aguenta, e aí tá, eu vou dar o meu jeitinho ali porque eu quero conseguir mais, né? Mas como eu falei, quem sou eu para julgar alguma coisa, né? A vida de cada um, a gente está só comentando o termo que eu criei quando a pessoa muda e dá o jeitinho para conseguir as coisas, que eu chamo pegou vírus. Porque a pessoa antes não era assim, até uma certa idade ela cresce com aquelas coisas que ela aprendeu. Olha, falar isso é coisa feia, falar isso não é coisa que se fale, né? Falar, tipo assim, quando a criança fala palavrão, aí a mãe fala, vou lavar a boca com sabão. Aí quando é adulto não precisa mais lavar, né? Porque quando adulto pode, quando criança não pode. Qual é a diferença? Ou não pode ou não pode, né? Agora, quando criança não pode, quando adulto pode, pegou vírus, né? O certo é não falar hora nenhuma. Eu não ia falar isso, mas infelizmente eu não vou resistir, né? Eu sou uma pessoa muito quadrada, muito antiquada para certas coisas. E tem certas coisas assim que eu acho que não deveria mudar. Por exemplo, a postura da mulher. Então, por exemplo, eu acho que a postura da mulher nunca deveria ser uma postura vulgar. Aí você poderia falar assim, do que você está falando? Por exemplo, para mim é vulgar é uma mulher que ao invés de falar assim, ó, vou no banheiro, ela fala, vou mijar. Para mim é fim de carreira, entendeu? A partir da mulher que a partir do momento que a mulher fala assim, vou mijar e não fala, ó, eu vou ao banheiro, eu não vejo mais uma mulher, eu vejo um homem, né? Acabou a postura para mim, acabou tudo, entendeu? Então, assim, eu sou muito quadrado nesse ponto. Eu acho que existem alguns princípios na sociedade, quem quiser segue, quem quiser não segue. Eu não sigo muitos, mas esse eu resolvi preservar. Eu acho que a mulher ela deve preservar uma certa postura, senão a gente não consegue mais ver a mulher. Mas isso é coisa minha, né? Tem homem que se a mulher falar isso, ele vai até gostar, porque ele vai falar assim, ah, é mulher, mas é meu parceiro, né? E tem homem que vai até gostar, mas não é o meu caso. Então, acho que quando a mulher chega e fala esse tipo de coisa, para mim, é fim de carreira, tá? E aí eu costumo dizer que pegou vidas, né? Porque ela não fala, se ela falasse isso quando era pequena, a mãe dela falava assim, ó, a mulher não fala, não fala assim, né? E não deve falar dessas coisas. Aí o que acontece? Você vai completando idade, você vai ganhando sua liberdade, você vai tendo contato com pessoas, aprende algumas coisas, acha bonito, repete. Aí até o momento que você está limitado pelo seu pai e sua mãe, você deixa sair uma coisa, começa, seu pai e sua mãe falam, olha, não fala isso. Dependendo da energia, como ele fala isso para te convencer, ou você abandona esse termo ou não. Se sua mãe falar também, aí não tem mais jeito, porque se você vê a sua mãe fazendo, ela não vai ter moral para dizer não faça, entendeu? Então, depende muito, por isso que eu falo, depende muito de família para família quando isso acontece.
né? Mas voltando ao assunto para não desvirtuar, né? O tema é quando é que você pega o vírus, né? Então é falando muito sobre aquela transição de que você aprende as boas maneiras quando é criança, até uma certa fase da adolescência, você continua e aí de repente você passa a usar coisas erradas no falar, no dizer, no se comportar. E assim, para mim é muito interessante, porque como eu lido, né, com adolescente, eu fico triste, né? Mesmo a pessoa não sendo nada minha, eu fico triste porque eu já sei dali para onde vai dar. Nunca é uma coisa boa. Quando você abandona os bons hábitos, né, e começa a usar maus hábitos que você viu em algum lugar, eu já vi esse filme, né? Quando você tem uma certa idade, eu costumo dizer, quando você tem uma certa idade, você não vê mais coisa nova na vida, você vê ela se repetindo. Você vê o que se repetiu com você e vê os adolescentes de agora fazendo as coisas que você fazia na sua época, só que um pouquinho diferente, você já sabe onde vai dar, né? Então, você, assim, eu fico triste porque eu falei assim, ó, pegou vírus, né? E é daí para pior, porque você faz uma projeção, né? Você vê aquela pessoa crescendo disciplinada, tendo o comportamento de uma pessoa que vai ter um grande futuro e de repente começa a apresentar maus hábitos porque alguma coisa aconteceu. Pode ser porque o pai se separou e aquela figura que corrigia era do pai, e aí como ele se separou e saiu de casa, até a mãe recuperar essa saída do pai de casa, né, os olhares dos vizinhos, né, a própria falta, a própria situação que ela sente com ela mesma de nunca esperar que o casamento acabasse, ela descuida, por exemplo, da educação dos filhos e a coisa desvirtua um pouco, até ela encontrar o centro novamente e colocar ordem na casa, porque agora ela vai assumir dois papéis, o papel de mãe e o papel de correção dos filhos. Às vezes ela não tem nem resistência para isso, porque antes isso era dividido, né? E agora, quando o pai saiu, ela não se vê fazendo os dois papéis. Por outro lado, tem mãe também que se revela, né? Quando ela estava com o marido aí, cada um tinha seu papel e o pai saiu, ela sofreu no início, mas se recupera e faz os dois papéis assim otimamente bem e pode ser até que fique até melhor, né? Então a gente não está entrando na questão de que tal papel é só o homem que faz, vai depender da pessoa. Tem papéis que a mulher faz, que geralmente é deixado para o homem, a mulher vai lá e assume e faz até melhor, né? Mas, voltando ao que a gente estava falando, né? Então, a gente fica triste porque quando você, a gente não, eu, né? Eu fico triste porque quando você vê que a pessoa pegou o vírus, né? Começa a fazer maus hábitos, aí você fala assim, agora estragou tudo, porque é daí para pior. A pessoa vinha num caminho de disciplina, fazendo tudo certo. Aí existe até aquela cultura de que, quando tem uma certa idade, vamos dar um pouco mais de liberdade para a pessoa. E aí só corrigir quando a bomba estourar. Só que aí quando a bomba estourar pode não dar mais tempo, né? Depois que a pessoa pega, se você deixar a pessoa pegar o vírus, aí é complicado demais tirar, entendeu? E para você não deixar a pessoa pegar vírus é muito difícil, porque você tem que estar acompanhando o tempo inteiro e às vezes aquela energia que você tem que direcionar para poder não deixar o vírus entrar no seu filho ou no seu irmão mais novo, você não tem porque está cansado do trabalho. Então você tem que dar um gás a mais e você deixa para lá porque por enquanto está tudo bem, né? Só que se você não se esforçar agora, você vai pagar o preço depois, porque o vírus vai se espalhando, vai tomando conta, quando você vê, não dá mais para regular. Talvez por isso que acontece aquelas coisas, nossa, você não era assim. Às vezes você vê o seu filho que não parece nem com você, e você fica falando assim, nossa, não tem nada a ver comigo. Porque ele pegou vírus e por algum motivo você não pôde impedir que esse vírus entrasse nele, né? Um vírus que ele via em algum lugar, que ele assistiu em algum programa na TV, aconteceu com alguém que ele andou, e aí não pode ser mais tirado. Bom, então o tema de hoje é esse, né? Quando você pega o vírus, não é o Covid, mas simplesmente são os maus hábitos que levam você para o mau caminho. A gente falou muito
sobre os maus hábitos. Citei o exemplo do palavrão, que você não falava, e aí depois passa a falar, isso pega o vírus e volta a falar de novo. Quando é que acontece essa mudança? Coisas que você não fazia e passa a fazer, quando é que essa mudança aconteceu? Então é isso. Eu vou tentar manter a rotina de um vídeo por dia novamente. Vou tentar, né? Porque as coisas estão corridas, o tempo oscilando muito. Então a gente fica por aqui e provavelmente amanhã tem mais um tema. Até mais.